Vamos lá, Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos dizer juntos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Veja bem que Jesus começa dizendo algo impactante para os seus ouvintes. Ele vai dizer, bem-aventurados, felizes. E nós sabemos perfeitamente que as pessoas deste mundo, os filósofos, pensadores, que aqui estão, eles dizem que a felicidade é um termo utópico, ela não pode ser alcançada, ela não existe, a não ser nos contos de fadas, a não ser no cinema, a não ser nas poesias. Não, mas Jesus Cristo aqui garantiu que existem pessoas bem-aventuradas, felizes, sim. E ele vai dizer ainda mais, bem-aventurados aqueles que são limpos de coração. Aí ele vai colocar o sumo bem. O que é a felicidade? O que é que está aqui retratado diante dos nossos olhos? Será que Jesus Cristo está dizendo que felizes são as pessoas que acertaram na Mega Sena? Felizes são aqueles que têm muitos seguidores nas redes sociais, muitos amigos, a família está toda totalmente ali abastada, com saúde? Não, ele vai dizer que o sumo bem é vermos a Deus. Com certeza, esse é o tema mais cobiçado em toda a face da terra, porque todos almejam a felicidade. Todos querem ser felizes, sim ou não? Tudo que nós fazemos, em última instância, tem como propósito a busca pela felicidade. É tema de filme, é tema de músicas, é tema de novelas, é tema de poesias, de livros, contos os mais variados. O homem tem sede da felicidade e a procura com todo o seu coração. Mas Jesus Cristo está dizendo aqui, olha, a fórmula da felicidade é simples. É você ter um coração limpo. Porém, nós vamos agora ter que nos perguntar, mas como é que nós podemos ter um coração limpo? Sim, todos nós sabemos que somos pecadores. É chover no meu olhado, perguntar aqui, quem sabe que é pecador? Todos nós sabemos, né? Até mesmo os mais desavisados, aqueles que acham que são bonzinhos, nunca fizeram mal a ninguém, mas sabem que lá no íntimo, todos nós temos a semente do pecado. Isso é um fato inescapável. Mas o que nós encontramos agora nas Escrituras Sagradas é que, por exemplo, uma filosofia de vida, ser bonzinho, educado, ser cordial, não consegue limpar o nosso coração. Também ser uma pessoa generosa, fazer o bem a todas as pessoas, fazer o bem sem olhar a quem, nunca negar um favor àquele que está necessitado. Nós sabemos que esse tipo de ação também não pode purificar o nosso coração. Filosofias de vida não purificam o nosso coração. A religiosidade não purifica também o nosso coração. Por quê? Porque está escrito que somente o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Hoje, na ceia, nós celebramos exatamente o derramamento do sangue de Jesus lá na cruz. E nós dissemos, esse sangue nos purifica, esse sangue nos liberta, esse sangue realmente faz com que nós tenhamos no coração a esperança de um dia estar na presença do Todo-Poderoso. Sim, de fato, quando nós temos o encontro com Jesus, nós bem sabemos de que a nossa vida, ela é transformada. Aquele que está em Cristo, nova criatura, é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. É assim que acontece. Quando um pecador arrependido corre aos braços de Jesus, esse tem o seu coração purificado. E quando esse nosso coração é purificado pela ação do Espírito Santo, que nos leva ao encontro do Senhor Jesus Cristo, a entendermos que esse sacrifício foi no meu lugar, no teu lugar, era lá que nós deveríamos estar. Mas se nós estivéssemos lá, não conseguiríamos satisfazer as exigências da perfeição do nosso Pai, a santidade do nosso Pai. Porque nós somos impuros, nós somos pessoas caídas, vendidas ao pecado. Mas agora com o nosso coração purificado através dessa ação e através do Senhor Jesus Cristo, os nossos olhos são abertos. E aí nós conseguimos ver a Deus. E como é que nós, que somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo, conseguimos ver Deus? Pelo menos de 3 maneiras. E somente nós podemos ver a Deus dessas 3 maneiras. A primeira delas é a seguinte: nós
que somos de Cristo, que temos a mente de Cristo, nós podemos ver Deus da maneira que o incrédulo não consegue ver. Pegaram? Nós conseguimos ver Deus da maneira que o incrédulo não consegue ver. Vou dar um exemplo. Quando o incrédulo olha para a Bíblia, ele vê apenas um livro. Papel cabe tudo, é o que eles dizem. Ah não, isso aí foi inventado por homens. Isso aí veio da caneta de homens. Isso aí foi forjado pelos religiosos. Aí tem muitas histórias absurdas que não dá para a gente crer. Não dá para a gente crer no mar que foi aberto e o pessoal passou a pé enxuto, que um homem foi colocado no ventre de um grande peixe, passou 3 dias e 3 noites. Eles não conseguem ver Deus. Mas para nós os cristãos, nós que temos o Espírito Santo, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus. Porque essa palavra tem poder para nos transformar. E conhecereis a verdade vos transformará ou libertará. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Leiam a palavra de Deus. Então nós podemos ver Deus na Bíblia. Sabe de outra maneira que nós podemos ver Deus que o incrédulo não consegue ver? Quando o incrédulo olha para a criação, a lua, as estrelas à noite, para eles é apenas lua e estrelas, algo admirável. Mas quando nós olhamos para o alto e olhamos em volta, sabe o que é que nós vemos? Nós vemos Deus, o arquiteto, o criador. Salmo 19 diz exatamente isso. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós olhamos para a criação e nós vemos Deus, Ainda dessa maneira bem particularizada, como nós podemos ver Deus, que os demais não conseguem ver. Quando o homem sem Deus olha para o próprio homem, ele vai ver o quê? A evolução. Um primata. É assim ou não é? É evolução. Mas nós não, quando nós olhamos uns para os outros, nós sabemos que nós estamos vendo a imagem e semelhança de Deus. Nós estamos vendo imagem e semelhança de Deus. Não é evolução, não é um primata, é a imagem e semelhança de Deus. E vamos ainda além. Quando nós olhamos, segundo o apóstolo Paulo diz, agora que nós contemplamos a face dos cristãos, nós estamos contemplando templos vivos do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, amado, querido, protegido. Porque você é a menina dos olhos de Deus. Nós somos a criação maior de Deus. Nova criação. Está dizendo exatamente isso. O que nós somos, o que você é na presença do Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Nós podemos ver Deus como ninguém mais consegue ver. Eu vou lembrar de uma senhora que o pastor na casa dela fazendo visitas, pegou a Bíblia da irmã para fazer alguma leitura, e então percebeu assim, olha, na Bíblia dela tinha sempre 2 letras escritas, alguns versículos aí marcados, S. E o pastor ficou admirado e perguntou para ela, minha irmã, eu fiquei curioso aqui, folheando sua Bíblia, tem 2 letras, a mais de alguns versículos, S. O que significa? Pastor, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu estou na prova, passando por dificuldades, eu vou lá na palavra de Deus, nas minhas meditações, e eu encontro uma promessa de Deus. Eu guardo aquela promessa de Deus. Aí quando Deus responde, eu volto e coloco EC. Experimentado e comprovado. Essa é a palavra de Deus. Ei, experimenta Deus, e você vai ver como Ele é real. Não é uma ficção. Nós podemos ver Deus nas nossas vidas, através dessa palavra.
transformando a nossa existência. Meu pai se converteu com 91 anos de idade, ateu. Eu pregava sempre para ele, mesmo que estava pregando para as paredes, não entendia nada. Mas esteve doente, Gessé tinha recém-nascido, estávamos em Currais Novos, na época, pastoreando a igreja batista lá. A igreja muito grande, 2 cultos domingo à noite e tal. Aí eu estou com um filho recém-nascido e o meu pai cuidando dele. Aí eu disse, Senhor, me ajuda, estou no meu limite, meu filho quer atenção, minha esposa quer atenção, a igreja quer atenção, meu pai quer atenção. Mas olha o que Deus fez. Não foi à toa que o meu pai foi se hospedar por um tempo pós-cirurgia para eu cuidar. Porque foi exatamente naquele período, todas as tardes que eu ia no quarto dele para fazer a limpeza, cuidar dele, tudo direitinho, eu pregava o evangelho para ele. E eu sempre que pregava o evangelho, bem simples para ele, dizia, pai, o senhor quer entregar a sua vida a Jesus? E uma daquelas tardes ele disse, sim meu filho, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu não acreditei. Disse, meu pai está brincando comigo, acho que é só porque todos os dias eu estou cuidando dele, deve ser isso. No dia seguinte voltei, preguei o evangelho, fiz o apelo, ele disse, meu filho, todo dia é que a gente tem que aceitar Jesus? Aí eu entendi, ele se converteu mesmo. E ele esteve comigo lá na igreja. E olha só, a segunda maneira como nós podemos ver Deus. Nós vemos Deus na nossa experiência. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Não desista de orar por aquela pessoa, por mais dura que for. Pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu neto, pelo genro, sei lá quem. Alguém que está dizendo, está dando muito trabalho. Ei! Entrega ao Senhor, ora por Ele, porque Ele vai te dar o privilégio de você conduzir essa pessoa a Cristo Jesus. E agora eu posso ver Deus na minha experiência, exatamente depois da conversão do meu pai, quando eu já estava no meu limite, que eu disse, Senhor, me ajuda agora, eu preciso levar meu pai de volta a Petrolina, meus irmãos moram aqui. Então lá de Currais Novos para cá, apelei por uma ambulância local e o prefeito disse, não pode, é viagem interestadual. Aí o colega, o irmão da igreja disse assim, pastor, eu conheço o secretário de saúde lá na capital, em Natal, então eu vou falar com ele, quem sabe uma ambulância do estado venha e a gente pode transportar o seu pai. Ele foi. Uma semana voltou, depois ele disse assim, pastor, é o seguinte, eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Qual é que eu conto? Ele disse, conta logo a ruim, depois a boa. Essa ruim é que a ambulância foi negada. Eu disse, e a boa, qual que é? Ele disse, pastor, quando eu falei com a pessoa responsável na saúde, aí ela disse assim, eu tenho livre acesso ao governador, eu vou falar com ele. Aí contou o caso ao governador, na época Garibaldi. E o governador disse assim, abasteça o avião, pega o pastor e o pai dele, e leva para Petrolina, e traz o pastor de volta. Se isso não é Deus, o que é que pode ser? Então esse Deus é real, eu posso vê-lo nas minhas experiências, as provas virão, as dificuldades também, ei, mas Deus está dizendo, não temas, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te sustento com a minha destra fiel. Nós podemos ver Deus como ninguém mais pode ver, nós podemos ver Deus no nosso dia a dia. O Senhor diz, olha, quando estiveres na agonia, entra no teu quarto em secreto, fala com Deus, e Ele te responderá. Ele te responderá. E por último, 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Esse é o sumo bem. Não é ganhar na Mega Sena acumulada.
não é ter um bom emprego com um salário altíssimo. A felicidade está aqui, irmãos. Ei, eu vou ver o meu Criador face a face. Ei, não há nada nesse mundo que possa se comparar a essa visão. Nós veremos Deus face a face. Oh, como eu estou ansioso por esse dia. Eu posso dizer, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A ceia diz que nós estamos fazendo isso até a vinda do Senhor Jesus Cristo está bem próximo. Não podemos dizer data, mas os sinais da vinda de Cristo estão todos cumpridos. Nós estamos na reta final. O cronômetro de Deus já está chegando nos segundos finais. Quando a última trombeta vai soar, e nós seremos tirados do campo de batalha. E nós veremos a face de Cristo, exatamente como Ele é. Pai querido, nós te agradecemos. Oh, quão bom o Senhor é, que maravilhoso é te servir, Senhor. Lutas temos passado, mas a vitória é garantida. Pai, quão gloriosa é essa esperança, de podermos contemplar a Tua face, em breve, em perfeição, e estarmos contigo para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.